Oi, hoje eu vim responder as perguntas que vocês mandaram sobre os vídeos que a gente fez. E antes de começar a responder as perguntas, eu quero agradecer a todo mundo que escreveu alguma coisinha. Eu li todas as mensagens, foram muitas. E, enfim, quero agradecer vocês por terem parado para assistir os vídeos e ter escrito alguma coisa, um elogio, um comentário positivo para mim, que isso faz muita diferença. Então, vamos lá, vou começar a responder as perguntas de vocês. A Camila perguntou como que eu cheguei à conclusão de cursar odontologia. Eu, na verdade, estava bem confusa antes de decidir. Eu até fiz intercâmbio no terceiro ano, né, no último ano ali do ensino médio, e precisei tirar os sisos quando eu voltei da viagem, e achei legal e simplesmente me joguei, assim, não foi nada muito sempre um sonho. Meus pais não são dentistas, então não tenho ninguém na família que seja dentista, assim, para ter me motivado a isso. Então foi uma coisa assim, gostei, precisei tirar os sisos, que na verdade hoje a área da cirurgia é que eu mais gosto também, coincidentemente. Então foi mais por isso, assim, fui só no flow. O Matheus perguntou como surgem as cáries e com qual frequência devo usar o fio dental. Então, a cárie ela vai acontecer pelo acúmulo de bactéria, e quanto mais tempo aquela bactéria tiver para ficar na superfície, que no caso é o dente, é maior a chance disso acontecer, né, da cárie se desenvolver. Então, a cárie está associada ao acúmulo de placa bacteriana. A frequência de usar o fio dental, o ideal e o orientado são todos os dias. E a minha orientação, na verdade, é sempre fazer o uso do fio pelo menos todos os dias, e se for para fazer só uma vez, na última escovação, então antes de dormir. O Lucas quer saber se existe urgência na remoção do dente do siso, mesmo que ele não chegue a nascer. Então vai depender muito da posição que ele tá, porque muitas vezes ele pode fazer a destruição da raiz do dente da frente, né, que é o segundo molar. Pode ter associação com cistos também, né? Desenvolvimento de cistos, até porque esse siso tá dentro do osso, né? E dentro do osso não é o lugar do siso estar, de nenhum dente estar, né? Totalmente. Então, o quanto antes conseguir uma orientação de um dentista, melhor. A Gabriela quer saber se no caso de gengivoplastia só existe o método que usa laser ou existe algum outro. A gengivoplastia pode ser feita também com bisturi, né? Que daí não seria com o laser, mas é mais manual mesmo. O Guilherme quer saber se é recomendado fazer gengivoplastia após tirar o aparelho. A gengivoplastia após o uso do aparelho não é uma regra, mas se for o seu caso, se for orientado pelo dentista, após o uso do aparelho, seria o melhor momento de fazer isso. O João e o Lucas perguntaram em relação ao clareamento, se pode prejudicar os dentes, se prejudica o esmalte dos dentes ou se prejudica algo a mais. O clareamento ele não prejudica os dentes, o que a gente tem que avaliar antes do clareamento é saúde de gengiva e se existe alguma sensibilidade associada a esse paciente, se ele já é um paciente sensível, né? Porque o clareamento ele pode intensificar um pouco essa sensibilidade. Então, primeiro a gente avaliar isso para depois pensar num clareamento. A Tamile perguntou por que quando fazemos tratamento para cárie o dente fica sensível. O que eu entendo dessa pergunta é, por exemplo, cáries muito profundas, elas podem causar uma sensibilidade por uma possível comunicação com o canal do dente, né, que é onde fica o nosso nervinho das nossas sensações. Então, assim, se existe uma sensibilidade, se essa sensibilidade está constante, o ideal é procurar o teu dentista para ver se não é necessário fazer um tratamento de canal, né, se isso tá normal, se não tá normal. Eu não consigo avaliar, assim, falando só na pergunta, mas provavelmente ou é uma cárie profunda, que precisou ser removida e que pode ter essa certa comunicação ou proximidade, então procura um dentista. O Aaron perguntou se é verdade que a maçã é boa para gengivas. Isso é uma coisa que o pessoal tá falando bastante aí na internet, mas não existem estudos que comprovem isso, então não tem como a gente ficar falando disso. O Paulo perguntou se usar fio dental é realmente necessário, mesmo fazendo as escovações certas, ainda tenho dúvidas sobre isso. Paulo,
O fio dental, ele não substitui, a escova não substitui o fio não substitui a escova. Então, a escova, ela não consegue alcançar o meinho entre os dentes. Então, essa é a função do fio, né? Todos os restinhos alimentares que ficam nessas regiões, tanto é que o fio a gente recomenda ultrapassar aqui a gengivinha, né? Fazer o movimento que vá até ali em cima e retorne. Então, para a gente conseguir remover bem esses restos alimentares, e só o fio é capaz de fazer isso. A Marina perguntou em quanto tempo o problema de ter a mandíbula cruzada é resolvido com o uso de aparelho. Vai depender muito do caso, Marina. Muitas vezes o uso do aparelho não vai ser suficiente e a gente precisa recorrer àquelas cirurgias mais invasivas, né? Que são as cirurgias ortognáticas. Mas o ideal é acompanhar com o seu dentista. Se você está fazendo uso de aparelho para isso, com certeza ele vai te dar a melhor orientação e vocês vão conseguir ver se vai precisar de algo a mais ou se esse problema vai ser resolvido só com esse uso. O Lucas perguntou se tem alguma maneira de aliviar a dor depois de apertar mais o aparelho. Infelizmente, isso a gente não tem como controlar, né? O que a gente faz sempre é orientar quanto à alimentação, né, nesses primeiros dias que são mais intensos, né, dessa sensibilidade, essa dorzinha que dá, os alimentos mais pastosos e mais líquidos, né, então tudo isso vai ajudar para que a gente amenize esse desconforto.